nosso Deus, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a entender a palavra do Senhor. Pai, aqui estamos diante da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, ao entendimento. Abra a nossa mente, Senhor, abra o nosso coração, para que a gente possa entender a Tua palavra. E ter entendimento, moldar a nossa vida de acordo com a Tua palavra. Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Judas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Judas, o servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e perseverados em Jesus Cristo. Misericórdia a vós, e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto devereis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para estar condenação. Homens ímpios que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí, irmãos, vamos passar a sentar. Irmãos, hoje nós iniciamos a carta de Judas. Passamos um bom tempo aí estudando a primeira carta do apóstolo Pedro, né? Terminamos na semana passada e agora vamos iniciar a carta de Judas. Irmãos, o propósito disso é a nossa edificação, é conhecer a palavra do Senhor e nos edificar através da palavra de Deus, né? E nós vamos trazer aqui o discernimento de algumas palavras que muitas vezes nós lemos e não entendemos. Para que nós possamos ter um puro conhecimento, devemos ser minuciosos em tudo, né? E aqui, Judas, como se fala em Judas, a ideia que vem é Judas Iscariotes. Mas, irmãos, esta carta não foi escrita por Judas Iscariotes. Tem também Judas Tadeu, que foi um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Não foi escrita por ele também. Porque naquela época, irmãos, o nome Judas era um nome muito popular. Havia vários Judas, né? E esta carta foi escrita por Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. Meio irmão do Senhor Jesus Cristo, né? E aqui nós vamos conhecer um pouco, ó, quem escreveu este livro. O autor desta epístola identifica-se a si mesmo como Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nós vemos isso em Judas, capítulo 1, versículo 1. Por tradição, entende-se que o autor é Judas, meio irmão de Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 13, versículo 55, ali homens questionam acerca do Senhor Jesus Cristo. Diz, ó, não é este o filho de José, o carpinteiro? E ali relata os irmãos do Senhor Jesus Cristo. E ali está o nome de Judas. Supostamente, estudiosos, teólogos, têm esse direcionamento a que esse Judas escreveu esta carta. E aqui, irmãos, nós entendemos, pelos estudos, que foi ele que redigiu esta carta para ser lançada em outras igrejas para edificação, porque estava acontecendo algo muito sério nas igrejas. E nós vamos ver aqui. É evidente que Judas era um membro da igreja, muito estimado em Jerusalém. Não temos indicação quanto ao ofício que Judas possuía no sacerdócio, mas a própria epístola sugere
uma posição de autoridade que qualifica para escrever cartas de aconselhamento. Então, nós entendemos pela palavra de Deus que Judas tinha um cargo na igreja. Não sabemos se era o pastor, não sabemos qual era o cargo, mas só que o cargo dele era algo de autoridade, porque ele tinha autoridade de escrever cartas para exortar outras igrejas. Então, ele não era um membro comum, né? Ele tinha algum cargo naquela igreja, de muita importância, que levava ele a exortar outros irmãos. Quando e onde foi escrita esta carta? Não sabemos onde a epístola de Judas foi escrita. Se de fato foi escrita por Judas, irmão de Jesus, é provável que tenha sido redigida entre 40 e 80 depois de Cristo. Não se tem algo concreto, irmãos. É baseado em estudos. Esses estudos não é algo concreto. A gente pode dizer, foi tal data, foi fulano, foi metano. Supõe-se, foi ano 40 ou 80 depois de Cristo. Para quem e por quem este livro foi escrito? A epístola de Judas foi escrita para os cristãos fiéis, aos chamados, santificados pelo Deus e Pai, e preservados por Jesus Cristo. Judas escreve esta carta para os crentes, para homens e mulheres de Deus que serviam em igrejas. A declaração inicial de Judas incentiva os eleitores a batalhar pela fé. Nós vamos entender por que Judas fala isso aos irmãos, para batalhar pela fé contra os mestres impiedosos que haviam se introduzidos na igreja para promover comportamentos imorais e ensinar falsos que negavam o Senhor Jesus Cristo. Então, Judas escreve esta carta, irmãos, para exortar os irmãos de algo que estava acontecendo, algo muito grave. Alguns falsos profetas, falsos pastores, falsos irmãos em Cristo estavam entrando nas igrejas para trazer imoralidade sexual, para dizer que Jesus Cristo não era o único Salvador, eles precisavam de algo a mais. E com isso, irmãos, eles mudavam o posicionamento da igreja. Com isso, eles infiltravam na igreja e traziam distorções, levando aqueles irmãos a acreditar em outras coisas, que não era a palavra, que não era o Senhor Jesus Cristo. Então, Judas, sabendo deste acontecimento, ele começa a escrever carta para as igrejas. Irmãos, preste atenção, esta carta não é como Paulo escrevia. Paulo, aos romanos, aos gálatas, aos coríntios, era direcionada a uma comunidade. Esta carta de Judas era uma carta que era para as igrejas. Então, isso nos indica que esta carta passou por várias igrejas, porque esses ensinamentos, esses falsos ensinamentos estavam entrando nas igrejas, irmãos, e trazendo torpeza à mente dos irmãos. Aqueles novos convertidos chegavam com outro pensamento que não era Jesus Cristo, e trazia a crescer falsos crentes. E agora, irmão, nós vamos entender o que Judas quer nos dizer aqui. Judas capítulo 1, versículo 1. Ele começa se identificando. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aqui nós vemos algo importante. Supostamente, esse Judas, sendo irmão, meio irmão do Senhor Jesus Cristo, ele podia dizer, eu sou irmão de Jesus Cristo. Judas, irmão de Jesus Cristo. Mas, irmãos, aqui nos mostra a humildade de Judas. Tiago era um pastor
pastor da igreja de Jerusalém, que era muito conhecido, ele não pega o peso do Senhor Jesus Cristo, mas se diz, ó, irmão de Tiago. E aqui nos mostra a humildade deste homem. Porque qualquer um pode dizer, ó, eu sou irmão de Jesus, rapaz, o que é que você quer? Eu tenho toda a autoridade. Não, ele é o contrário, ó, servo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E isso, irmãos, nos confronta a entender que devemos nos colocar em nossa posição, irmãos. Não devemos nos achar ser alguma coisa. Não, Judas era meu irmão, irmão do Senhor Jesus Cristo. Do ventre que ele saiu, Judas também saiu. Tinha laços de sangue. Mas ele, no momento de se identificar, isso, ó, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aqueles que são santificados por Deus. Esta carta é direcionada àqueles que são santificados por Deus. O que é que Judas quer dizer? Santificados. A ação graciosa e soberana de Deus na vida dos crentes, separados para si e consagrados para um propósito sagrado. Ser santificado por Deus Pai significa ser amado, escolhido, separado do pecado e guardado pelo próprio Deus para viver de maneira que o honre. Esse termo santificado, irmãos, isso quer dizer que esses irmãos a qual Judas escreveu, Judas dizia, ó, vocês são santificados. O que é que quer dizer? Ó, separados, amados, guardados por Deus. Então, Judas começa a identificar para onde está indo esta carta. Para vocês que são santificados. Então não é para qualquer pessoa, irmãos. Não é para qualquer um. São para homens e mulheres que foram chamados por Deus para viver em honra a Deus. Aos chamados. Ele continua aos chamados. O que quer dizer isso? Refere-se aos crentes que receberam um convite divino para a salvação e um relacionamento restaurador com Deus. Judas começa a identificar para onde está indo esta carta, os santificados e agora os chamados. O termo chamado é usado para convocar os crentes a defender a doutrina correta contra os falsos ensinamentos. Judas começa a identificar o povo, e preservados em Jesus. Significa que os crentes fiéis são protegidos ativamente por Cristo contra o desvio doutrinário e espiritual. Embora os falsos mestres se introduziam dissimuladamente na igreja, os chamados não serão corrompidos, pois estão sob a custódia de Jesus Cristo. Então Judas diz, vocês que são santificados, são chamados, são perseverados por Deus, esta carta é para vocês. E aqui, irmãos, Judas identifica para onde vai a carta, para que pessoas vão receber esta carta. Aqueles que são chamados, que são santificados, que são perseverados por Deus. E agora ele, no versículo 2, ele começa, vamos dizer, a abençoar esses irmãos. Era uma forma deles, eles abençoar um ao outro.
Quando termina o culto, o pastor não dá a bênção apostólica para abençoar os irmãos. Aqui no versículo 2, ele começa a abençoar esses irmãos. Ó, misericórdia a vós, e paz e amor vos seja multiplicado. Ele abençoa os seus irmãos. E o que é que quer dizer misericórdia a vós? Uma saudação apostólica que deseja uma superabundância de bênçãos divinas sobre os crentes, compaixão de Deus, que não nos dá o castigo que merecemos, mas perdoa e sustenta. Então Judas começa a dizer, ó, misericórdia a vós. E a misericórdia, irmãos, é aquilo que, ó, o que nós merecemos, Deus não nos dá. Mas se Ele nos dá, ó, Ele nos perdoa e nos sustenta. E paz, ó, representa a harmonia e tranquilidade espiritual interna e externa, que protege o coração em meio às dificuldades. Judas diz também, ó, e paz. O que é paz, irmãos? O que é você ter paz? Irmãos, hoje, nos dias que vivemos, muitos irmãos estão sem paz, irmãos. Vivem na igreja, fazendo o trabalho da igreja, mas não tem paz no seu coração, não tem a tranquilidade. Quando se levanta as coisas, ó, fica louco. Aqui Judas nos mostra, irmãos, que o povo de Deus tem paz no seu coração. Ó, representa a harmonia, a tranquilidade espiritual, irmãos, interna e externa. Então isso quer dizer o quê? Que você tem paz e você passa a paz. Olhe o povo de Deus como é, que protege o coração em meio às dificuldades. Glória a Deus, aleluia. E Judas continua, e amor, a força motivadora do relacionamento com Deus. Quantos crentes não têm amor, irmãos? Quantos crentes estão andando aí sem amor, sem amar o seu irmão? Irmãos, você fazer parte de uma igreja sem amor não vai para canto nenhum, irmãos. O amor tem que ser, exalar de você, irmãos. É verdade. Aqui Judas diz, misericórdia, paz e amor, inclinando ao povo de Deus. O povo de Deus, tem a misericórdia de Deus na sua vida, tem a paz para se manter e passar para outro, e tem o amor que envolve a igreja, irmãos, que sustenta, que deixa a igreja de pé, que guarda o povo de Deus. Somos guardados, irmãos, debaixo de amor, porque Deus nos ama, irmãos. Porque o que nós merecemos é as trevas, mas o Senhor não quis nos dar as trevas. Ele derramou o seu amor sobre a nossa vida. E aqui Judas inclina isso, E agora ele diz, irmãos, e vos seja multiplicado a misericórdia, a paz, o amor, vos seja multiplicado. As bênçãos que Judas inicia a carta aos irmãos. Vos seja multiplicado, o verbo grego indica uma torrente abundante ou transbordante dessas bênçãos. O que é uma torrente? É uma enxurrada de água que está levando tudo. Abundância ou transbordamento de bênçãos em sua vida. Judas começa abençoando esses irmãos. Inicia a carta trazendo bênçãos e pedindo a Deus que multiplique na vida deles. Irmãos, nós devemos entender que fazemos parte deste povo, irmãos. Somos um povo escolhido por Deus, irmãos. Os crentes têm que se colocar no seu lugar.
Eles ainda não entendem que eles são um povo escolhido. Eles não entendem que a vida dele, irmãos, está debaixo da misericórdia de Deus. E estando debaixo da misericórdia, eu tenho que ter paz. Eu tenho que exalar amor. Eu tenho que ser misericordioso com o próximo. Aqui Judas inclina os irmãos dizendo, misericórdia, paz, amor, seja multiplicado em vossas vidas. Nós, servos de Deus, devemos, irmãos, também abençoar, irmãos. Devemos apontar as pessoas para a paz, para amor. Né? Devemos exalar isso de nós. Agora vamos entrar no versículo 3, irmãos. Vamos ver o que é que Judas está inclinando esses irmãos. Versículo 3, Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos. Judas aqui começa com uma palavra muito importante, amados. O que Judas quer dizer isso a esses irmãos? Amados. Amados em grego expressa um profundo afeto, comunhão, amor fraternal, afeto carinhoso e profundo que une pessoas como se fossem irmãos de sangue. Isso nos inclina, irmãos, a entender como devemos viver a nossa vida, irmãos, no meio dos irmãos. Nós devemos ter um relacionamento como se fossem irmãos de sangue, um profundo afeto, carinho, um amor fraternal. Então Judas começa dizendo, amados, vocês são amados e devem também amar. Quando dediquei toda a diligência. Por que Judas fala isso? Toda a diligência. Ele se dedicou com toda a diligência. Refere-se a um esforço intenso, dedicado, zeloso. Então Judas diz, eu me dediquei, eu tive zelo para escrever para vocês. Toda a minha dedicação eu coloquei nesta carta para ir a vocês, a escrevermos acerca da salvação comum. Judas estava querendo escrever acerca da salvação comum. O assunto a qual ele ia indicar esta carta para os irmãos era sobre a salvação comum. O que é essa salvação comum? Refere-se à obra redentora de Cristo, compartilhada universalmente por todos os crentes, sem distinção de raça, classe social ou tempo. Então Judas estava se preparando para escrever esta carta sobre a salvação, a qual foi dada a todos, sobre os portões celestiais que se abriram para todos. A inclinação de Judas foi esse, mas aconteceu algo mais sério, que poderia, irmãos, influir nesta salvação, que poderia, vamos dizer assim, trazer um certo veneno aos irmãos, algo que estava acontecendo. E nós vamos ver aqui, acerca da salvação comum. Tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos. Judas deixou de lado a salvação comum e agora teve a necessidade de escrever e exortar esses irmãos. Por que Judas teve essa necessidade repentina, ao fato que ele queria escrever algo e de uma hora para outra ele se direcionou a outra coisa? O que foi que aconteceu? E o que é exortar-vos? Significa um apelo urgente, encorajamento e súplica para que os crentes defendessem ativamente a doutrina. Então estava acontecendo algo ali que poderia acabar com a igreja, e Judas vê essa necessidade e diz, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, abrir os olhos de vocês, deixar vocês atentos, porque tem algo que está sobrevindo sobre a igreja. E o que era isso? Por quanto
deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Irmãos, quando eu falo aos irmãos que a nossa entrega a Cristo, irmãos, nós entramos numa batalha, irmãos. Nós não estamos aqui para estar pulando, brincando. A gente vai ter um momento de se divertir, mas sim. Mas, irmãos, a vida cristã é algo seríssimo. Porque, irmãos, inclina para o bem, inclina para o mal. Inclina para a vida, inclina para a morte. Então aqui, Judas vê o que estava entrando nas igrejas e chama a atenção desses irmãos, o mais rápido possível, porquanto devereis seriamente batalhar pela fé. E o que Judas quer dizer seriamente? Por que essa necessidade tão depressa, tão urgente, chamar os crentes à ação defensiva em relação à sua fé? Então algo estava ali querendo entrar na igreja que iria minar a fé dos irmãos. Então Judas diz, isso é sério, não brinque com isso, combata, lute, não perca por nada, não deixe isso acontecer. Então Judas ali começou a excitar esses irmãos para ficar atento, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. E o que é esta batalha pela fé? A expressão grega para batalha sugere um esforço intenso, uma luta extrema, semelhante ao esforço de um atleta. Irmãos, um atleta, quando está se preparando para ir aos jogos, ele deixa tudo de lado, irmãos. Ele tem alimentação diferente, ele tem a hora de dormir diferente, até relação com sua parceira ele não vai ter assim muito, para não estressá-lo. Ele tem uma certa preparação para ir àquele lugar, para ganhar em primeiro lugar, para ter a medalha de ouro. Então, para que ele possa ganhar, ele tem que se dedicar, ele tem que abrir mão de várias coisas. Então, Judas aqui alerta esses irmãos para estar atento, para um esforço intenso, uma luta extrema, algo que iria invadir a igreja, e os irmãos tinham que estar preparados para combater isso. Eles não eram para ficar desatentos, eles não eram para deixar para lá, eles tinham que ficar preparados. Nós lembramos esqueci até o nome. Glória a Deus. Não lembrar o falo, irmãos. Então Judas abre os olhos desses irmãos para algo que iria acontecer. Significa defender, proteger e lutar ativamente pela verdade do Evangelho, contra heresias e falsas doutrinas. Irmão, infelizmente, o tempo que nós vivemos, as pessoas deixaram isso de lado, irmãos. As pessoas não estão nem aí, irmãos, para o que está acontecendo, irmãos. As pessoas não batalham pela fé que um dia foi dada, irmãos. Eles, deixa entrar na igreja, deixa isso espalhar no meio dos santos, mudar a mente, mudar a intenção da salvação. Mas Judas aqui, irmãos, alerta esses irmãos para algo que viria a acontecer, para que eles pudessem estar de pé, esperando a batalha. Um exército, quando vai se confrontar com o outro, ele faz a formação ali, e fica esperando vir, irmãos. Ele não já vem, vamos correr, não. Fica ali, mesmo sabendo que você vai morrer, você está ali esperando vir o adversário. É o mesmo sentido que Judas dá aos irmãos. Os falsos ensinamentos, os falsos homens de Deus que estavam ali para entrar na igreja, para que os servos do Senhor ficassem atentos àquilo que iria entrar na igreja. Entregue aos santos.
O que é que Judas quer dizer no finalzinho, irmãos, do versículo 3? A fé que foi entregue aos santos. Que fé é essa? Significa que o conjunto da doutrina cristã e o Evangelho de Jesus Cristo foram dados de forma definitiva. Não precisamos de mais nada. Aleluia. Já temos a palavra de Deus. Aqui, irmãos, não pode entrar nada, não pode sair nada. Temos a palavra definitiva. Deus nos deu as profecias, as revelações, a qual Ele quer nos dar. Então não necessitamos de mais nada. Aleluia. Então Judas diz, a fé que foi entregue a você. O que foi que foi entregue a você? A palavra. Já temos a palavra. Não precisamos de mais doutrinas, de novos ensinamentos, vamos dizer assim, de coisas que vêm da igreja. Não precisamos de nada disso. Já temos a palavra de Deus. Foram dados de forma definitiva, completa e inalterada aos fiéis. Não precisamos de adicionar ou mudar nada. Então Judas começou a dizer a esses irmãos que haveria algo que vinha minar aquilo que eles já tinham. Vinham distorcer aquilo que foi revelado a eles. Então Judas alerta esses irmãos, para esses irmãos lutarem, batalhar pela fé que um dia foi dada. E aqui, irmão, vamos entrar no versículo 4. Aqui nós agora vamos saber o que é que estava acontecendo ali na igreja. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para a condenação. Judas começa a anunciar o que é que estava acontecendo, irmãos. Homens que tinham outros ensinamentos estavam entrando nas igrejas, irmãos. Irmãos, é algo que nos dias que vivemos devemos estar atentos, porque essas pessoas não mostram quem eles são. Eles vêm com a carinha de anjo, participa da igreja, louva junto, está ali na atividade da igreja, mas no momento certo eles começam a impor o que eles querem. Rapaz, isso aqui não, você tem que guardar o sábado. Não pode não, o guarda do sábado é perpétuo. Você tem que guardar. Rapaz, você não pode comer carne de porco não. Foi assim que fizeram com os Gálatas. Judeus que eram convertidos ao cristianismo, eles começaram a entrar na igreja e dizer, tem que guardar dias. Não pode comer carne de porco. Você tem que observar a lei, você tem que circuncidar. Da mesma forma, esses homens aqui estavam introduzindo nas igrejas e trazendo falsos ensinamentos para deturpar o evangelho, irmãos, para trazer engano, irmãos, à mente daqueles irmãos. E Judas alerta esses irmãos para batalhar, irmãos. Quando você está em uma batalha, você tem que estar atento a todo momento, irmãos. Você está num campo que é do inimigo. E você não sabe de onde vem o inimigo. O que você tem que fazer? Você tem que estar atento a tudo que pode se levantar. A todo momento. Você não pode cochilar. Você não pode desviar a sua atenção. Você tem que estar ali, vigiando. E Jesus nos fala algo muito importante, vigiar e orar. É algo que nós devemos carregar conosco. Vigiar e orar. Agora vamos entender aqui, irmãos. Introduziram ou infiltraram sorrateiramente. Olha como eles fazem. Os indivíduos não entraram abertamente com suas doutrinas falsas, mas infiltraram-se de maneira oculta ou camuflada, fingindo ser crentes genuínos e líderes cristãos. Olha como o falso crente trabalha. Ele não diz que é falso crente.
Ele não vai mostrar a doutrina dele assim de vez, irmãos. Ele vai entrar, camuflado, como um crente genuíno, como um líder. E lá, quando ele vê que está propício, ele vai começar a soltar o veneno. Rapaz, não faça isso. Rapaz, tem que fazer isso aqui. É assim que diz mesmo? Esse homem aí é de Deus mesmo? E aí começa a soltar o veneno. Isso aí é. E Judas alertou o quê? Batalhar pela fé. Uma vez foi dada, irmãos. Irmãos, nós não necessitamos de mais nada, irmãos. Não precisamos de mais nada. O conhecimento está em nossas mãos, é a palavra de Deus. Não precisamos de novos ensinamentos, não precisamos de novas doutrinas, não. O apóstolo Paulo fala, se vier um anjo do céu com outro evangelho, que não seja esse a qual ele pregou, que seja anátema. Ele até diz, nós, ou até outros, vieram com outro evangelho, apresentar a vocês, não aceite, seja anátema. Com dissimulação ou fingimento. O que é isso, irmãos? No versículo 4 ainda, irmãos, com dissimulação ou fingimento também é o mesmo sentido. Agem com hipocrisia, escondendo suas reais intenções, que eram distorcer a comum salvação e os ensinos dos apóstolos. Olha qual era a intenção desses homens: distorcer a salvação e os ensinos dos apóstolos. Eles entravam, dissimulação ou fingimento. Eles entraram camuflado. Eles não diziam quem era eles, irmãos. Assim eles se fingiam que eram crentes, que eram homens de Deus. Agiam com hipocrisia. Eles eram hipócritas. Ele era aquilo que ele mostrava, eles não eram. Para que eles faziam isso? Para dissimular, para distorcer a comum salvação. Para dizer, os apóstolos estão errados. Não é assim não, né? Cuidado. E aí trazer confusão na mente dos irmãos. Irmãos, vivemos em um tempo que está assim, irmãos. Vivemos em um tempo que pessoas estão loucas. É um óleo ungido que foi veio lá de Israel. É uma vassoura que foi derramado óleo para você varrer a sua casa, para tirar todas as coisas espirituais. É uma rosa de Saron. Irmãos, nós devemos abrir nossos olhos, devemos ficar com Judas, batalhe pela fé. Não permita ser enganado. Não deixe ninguém te enganar. Você tem a verdade em suas mãos. Verdade, Jesus. A palavra de Deus é clara, irmãos. Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, você será liberto. Amém. Conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. Deus. Não precisamos de mais nada, não, irmãos. Temos a verdade em nossas mãos. E aqui, irmãos, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. O que é que Judas quer dizer isso? Que esses homens estavam antes condenados para essa condenação. Significa que o juízo sobre os impiedosos, sobre a impiedade deles, já está decretado ou profetizado com um aviso publicado desde o Antigo Testamento. Então isso nos diz o que, irmãos? Que estes homens iriam se levantar, e isso é anunciado desde o Antigo Testamento. Lembra quando Moisés se apresentou a Faraó? E ali Moisés joga a vara, e a vara se torna em uma serpente. Vem dois encantadores ali de Faraó, faz a mesma coisa, irmãos.
Desde aquele tempo já havia homens impiedosos que vinham mudar a salvação, mexer com as coisas de Deus, para trazer engano, irmãos. Essas pessoas são direcionadas pelo diabo, irmãos. O coração deles são direcionados pelo diabo. E aqui Judas diz que eles, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Esses homens já têm destino, irmãos. Se não houver um arrependimento, eles já têm o destino deles certo, que é as trevas. Homens impiedosos, o 4 ainda, irmãos. Homens impiedosos. O que é que Judas quer dizer com esse homens impiedosos? Pessoas que viviam em rebeldia contra Deus, sem temor, de forma contrária aos mandamentos de Deus. Pessoas que não aceitam a palavra de Deus, irmãos. Pessoas que não se submetem a Deus. São homens impiedosos. Homens que não querem saber do direcionamento divino. Não, ao contrário, eles são direcionados pelo desejo dos corações, irmãos, pelas intenções malignas do seu coração, que convertem a graça do nosso Senhor Deus em lascívia. Olha o que esses homens faziam, irmão. No 4 ainda, irmão, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia. Eles deturpam o Evangelho, ensinando que, como Deus perdoou através da graça, as pessoas poderiam viver uma vida imoral. O que eles diziam? Você já está salvo, você pode viver como você quiser, porque Deus já te deu perdão. Mas diz que está, viva como você quiser, faça o que você quiser, porque o perdão eu vou te dar. Esses homens deturpavam o Evangelho, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que a salvação veio sobre a nossa vida, e agora a nossa vida é uma vida de santidade. É uma vida, irmãos, que caminha para a glória do nosso Deus. Então, esta caminhada até o dia da glorificação é uma caminhada de santidade, irmãos, de separação, de diferença. Mas esses homens vinham e diziam: não, vocês já estão salvos, você já tem a graça. Então, beba, se prostitua, faça o que vocês quiserem, porque Deus já perdoou seus pecados. Eles traziam confusão à mente dos irmãos, perversos e as pessoas deixariam de viver uma vida imoral, perversa e entregue aos prazeres carnais sem sofrer consequências. Olha o que eles diziam: você pode ter uma vida carnal, imoral, que não terá consequências, porque Deus já perdoou vocês. Olha o ensinamento, irmãos, a qual Judas estava abrindo os olhos dos irmãos. Eles vinham deturpar a salvação. Você já está salvo, rapaz. Faça o que você quiser. A vida é sua. A salvação está garantida. E trazia erro à mente dos irmãos. Outra coisa, negava o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não aceitava a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, no nosso tempo, há religião que não aceita o Senhor Jesus Cristo. E ela está disseminando aí pelas portas. É assim mesmo. No tempo que nós vivemos, esta doutrina está ativa. Elas estão aí nas portas, doutrinando. Elas dizem que Jesus Cristo é um anjo, não é filho de Deus. E naquele tempo já acontecia isso. Eles negam a eficácia do Senhor. Eles negam o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitavam a autoridade prática de Jesus sobre suas vidas.
mesmo que falassem de Jesus, seus atos e ensinos negam o Senhor, negam a autoridade de Cristo. Irmãos, é algo importantíssimo a gente conhecer a palavra de Deus, irmãos, para que a gente não caia em engano, irmãos, para que a gente não caia em falsos ensinamentos. É o que acontece nos tempos de hoje. Olha, esta carta foi escrita lá em 40 ou 80 depois de Cristo. Quantos e quantos séculos já se passaram, irmãos? E hoje há essas doutrinas no meio da igreja. Há ensinamentos que são baseados nesses falsos homens, falsos crentes, e é trazido para os tempos de hoje, irmãos. Então, se nós não estivermos atentos, se nós não ouvirmos a voz do Senhor dizendo, ó, batalhe pela fé, batalhe pelo aquilo que foi lhe dado, preserve aquilo que foi dado a você. Nós vamos ser alvos fáceis, irmãos. A vinda do anticristo haverá milagres, prodígios, que se o Senhor não abreviasse os tempos, até os escolhidos seriam enganados, irmãos. Imagine o que esse homem vai fazer. Tantos milagres, prodígios, maravilhas que esse homem vai fazer. A palavra, se Deus não abreviasse, até os escolhidos seriam enganados. Então, irmãos, estamos caminhando para um tempo de engano, irmãos. A igreja está caminhando para um tempo de engano. E esse tempo já é, irmãos. Já vivemos em uma certa certa direcionamento de enganos que invadem a igreja. E se nós não estivermos atentos, como Judas alerta os irmãos, nós vamos cair, irmãos. Nós vamos ser alvos fáceis a perder a fé comum a qual foi nos dada, irmãos. Podemos ter o coração invadido com essas doutrinas. Podemos, irmãos, declinar da nossa fé, irmãos. O apóstolo Paulo é bem categórico quando ele diz, não entristeçai o Espírito, não apaguei o Espírito, irmãos. Se nós dermos lugares a essas doutrinas, o que pode acontecer, irmãos? Entristecermos o Espírito Santo, irmãos. Apagar o Espírito Santo, não ser mais sensível à voz do Senhor, irmãos. Judas aqui, começou ele escrever sobre a salvação, fortalecer os irmãos na fé, mas ele viu a necessidade maior de alertar os irmãos daquilo que ia estar entrando na igreja. E ele começa a exortar os irmãos, fique firme, não saia da posição, não deixe ser enganado por nada. Alerta esses irmãos, e nosso tempo nós devemos estar alertas. Porque este tempo a qual nós vivemos está, irmãos, uma loucura, irmãos. A igreja, a suposta igreja, está uma loucura. Aqui na nossa cidade acontece, irmãos. Aqui acontece. Não pense não, é lá em São Paulo, é lá em Salvador. Aqui, irmãos, aqui acontece, irmãos, e pessoas estão caindo como loucas. Há pouco tempo aí veio aí sobrando pó de ouro, e as pessoas loucas ali, caiu em mim aqui. Imagine, irmãos. Aqui na nossa cidade, o cara chegava lá, e aí combatia no um, você sabe que era louco lá, caiu em mim, e agora resultou em quê? Resultou em quê? Me diga aí, foi resultou, você cheio de pó de ouro, resultou em quê? Falsos ensinamentos, irmãos, falsas doutrinas que invadem a igreja e deturpam a verdade do evangelho, irmãos. E nós devemos estar atentos, não aceitar, não quero, não provém de Deus, não faço parte disso. Há pouco tempo aí, um estava pegando um lençol, passando lá, pega no manto, e as pessoas loucas pegando no manto. Imagine, você não vai mudar a sua natureza ruim, não, né? Você não vai se arrepender dos seus pecados, não, mas você quer pegar no manto.
pega a palavra de Deus, falando sobre a mulher de fluxo de sangue, porque aquilo aconteceu naquele momento para aquela mulher, e ali Jesus é bem claro, a sua fé que salvou. Não foi a veste do Senhor Jesus Cristo, foi a fé dela que salvou ela. Então pega, ela torce a palavra, pega o manto, passa o manto, viu? E as pessoas loucas, irmãos, atrás disso. A palavra pura e clara não aceita, não quer. Eu mudar? Eu negar assim mesmo, tomar minha cruz e seguir o Senhor? Quero não. Eu quero pegar no manto. Eu quero ser cheio de pó de ouro. Irmãos, é complicado, irmãos. Se nós não estivermos atentos, vamos ser propícios a isso, irmãos. Porque hoje as pessoas estão aceitando essas coisas, irmãos. Porque o direcionamento do coração deles não é o Senhor Jesus Cristo mais, irmãos. É meu casamento, é o carro que eu preciso, um trabalho que eu tenho que ter melhor, que ganha 4 vezes mais. Então, quando eu passo naquele portão com a intenção de mim, eu não tenho encontro com o Senhor. Não adianta. Não adianta, irmão. Se você vir à igreja do Senhor, não querer conhecê-lo, não querer ter um encontro com Ele, você vai ficar perdido. Porque o Senhor não se revela. Porque a intenção do seu coração é outra coisa. Quando você vem com o coração aberto para conhecer a Deus, Senhor, eu não sei nem quem é o Senhor, mas eu quero te conhecer. Aleluia. Ele se revela, irmãos. Glória a Deus. Ele se revela. E quando ele se revela, irmãos, você tem uma graça tão grande que você não consegue explicar. A sua vida dá uma virada tão grande, irmãos, que você para assim, meu Deus, o que é que aconteceu comigo? É a graça do Senhor. Aleluia. É quando Deus vem verdadeiramente, irmãos. Glória a Deus. Devemos abrir nossos olhos, irmãos, para que nós não venhamos ser propícios a enganos. Aqui tem algumas doutrinas que entravam naquela igreja no tempo de Judas. Eu fiz um estudo aqui e peguei algumas delas que aqueles homens levavam para dentro da igreja. Libertinagem e antinominanismo. Ensina que, como está sobre a graça, poderia pecar. E à vontade, sem medo do castigo divino. Então, eles poderiam fazer o que quisessem, porque já foram salvos. Nega a negação do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Negava Jesus Cristo como o único soberano e Senhor de suas vidas. Rebelião contra autoridades. Eles não eram submissos a pastores, a líderes a qual Deus colocou naquele lugar. Eles eram rebeldes. Influências gnósticas. Ensinava o desprezo pelo corpo físico, levando o pecado moral. Ele dizia o que? A alma está salva, então o seu corpo você pode fazer o que você quiser. Caia na prostituição, beba à vontade, porque o corpo é mau. A alma está salva, mas o corpo, faça o que você quiser. E eles erravam em não entender as escrituras, onde Paulo dizia: vós não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, que o que provém dele vem de Deus. Verdade, Pai. Ao contrário desse ensinamento, ele dizia: faça o que você quiser com o seu corpo, a alma está salva. Comportamentos imorais e divisões. Eram escarnecedores que seguiam suas próprias paixões ímpias, promovendo divisão e sensualidade. Então essas eram algumas doutrinas que homens falsos introduziam na igreja a qual Judas alertou. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos abra nossos olhos para a gente ficar atento com esses ensinamentos. Próximo sábado a gente continua em nome de Jesus.